Glórias a Deus, aleluia, mais um dia, até aqui o Senhor tem nos sustentado e cremos que Ele continuará nos sustentando em nome de Jesus. Porque Deus é poderoso para nos suster de pé, para que não venhamos cair. Se assim estivermos firmes, no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele, Glória a Deus. Que em nome de Jesus, Deus possa abençoar a tua vida. Este dia, estamos aqui em nome de Jesus, para ser uma atalaia de Deus, tocar a trombeta de Deus, Porque antes que realmente sobrevenha algum mal para a igreja, Deus sempre ele vai usar os seus vasos na terra para alertar a igreja dele, para que a igreja dele não venha a ser pega de surpresa, Então, que em nome de Jesus você possa entender, Porque Deus ele fala que antes que sobrevenha um grande mal sobre a igreja dele, ele usa os seus. Mas a diferença é o seu povo, a igreja de Deus, ele crê no vaso de barro, que Deus usa, Porque a gente vê já pela história da Bíblia que Deus ele usou Isaías, usou Jeremias, usou Elias, usou Eliseu, mas Israel nunca deu crédito, A história da igreja nunca deu crédito, porque olhou para o vaso de barro. Assim como olharam para Jesus lá e nenhuma aparência viram em Jesus, que os agradasse, porque ele estava esperando alguém que viesse resolver o problema deles, Que Israel queria se ver livre do jugo de Roma, que estava sobre ele e não atentou, Que o Rei dos Reis, o Senhor estava ali, para salvar a alma deles da condenação, Mas que em nome de Jesus vocês possam crer realmente. Em nome de Jesus. Vou trazer uma palavra aqui para vocês rapidamente. Na verdade, eu vou estar tocando uma trombeta para vocês aqui, tá? Como uma atalaia de Deus, tá? Porque Deus ele me deu uma visão ontem, na parte da manhã. Mas eu vou passar esta visão em forma de doutrina, tá? Biblicamente. Porque Deus, quando ele nos dá uma visão, ele abre a nossa mente para compreender isso aqui, ó. Bíblia, palavra dele, em nome de Jesus. Mas uma coisa que já de antemão eu toco aqui para vocês, como um atalaia, é prepara-te, ó igreja. Prepara-te, ó igreja. Que é a igreja para passar a grande tribulação. Entenda isso. Porque a igreja é amanhã o que você é hoje. Entenda isso. Quanto dia, hora, não sei. Se é para a igreja atual, se é para a igreja futura, Deus não me disse. Mas o que Deus mandou eu passar, proclamar, é prepara-te, ó igreja, para passar pela grande tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação. Deus, em visão, me mostrou isso aí. Mas eu vou passar para vocês em forma de Bíblia, para que vocês possam ter um entendimento dentro da Bíblia. Em nome de Jesus, tá? Que a experiência ela acaba sendo ainda pessoal para mim, Porque eu que tenho que crer no que Deus me mostrou e mandou eu fazer. E é o que estou fazendo. Alertando vocês. Prepare-te, porque os dias são terríveis que vai vir pela frente aí. Então, se vocês crerem e se preparar, vai pegar vocês de surpresa. E aí, ou o resultado, o futuro de vocês, Que eu não sei o tempo que vai acontecer. Mas uma coisa é certa. Quando chegar os dias que a Bíblia descreve, que eu já vou até começar a ler aqui, tá? Daniel, vamos lidar só com 2 textos aqui. Daniel capítulo 12, diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então eu estou falando desses dias aqui, como nunca houve e jamais haverá dias iguais. Isso aqui que Daniel viu, e está descrito aqui, em Daniel capítulo 12, é o mesmo que está descrito lá por Mateus capítulo 24. É o mesmo que está descrito em Marcos capítulo 13. Que haverá dias
como nunca houve desde que Deus criou a terra. Entenda isso. E jamais haverá dias iguais a esses dias. Então é sobre esses dias que eu estou falando. Onde que lá em Mateus capítulo 24 fala a grande tribulação. Lá que aparece essa palavra, a grande tribulação. Entendeu? Como nunca houve, jamais haverá dias iguais. Então é desses dias que eu estou falando com a igreja. Que a igreja ela vai passar sim por esses dias da grande tribulação. E Deus mandou eu alertar para a igreja se preparar. Passar a ter atenção concernente a isso. Imagina, e eu creio, quando Deus começa a usar um vaso dele aqui, Deus usa outros em toda parte da terra. A questão é que a maioria não crê, não acredita. Mas vamos passear pela Bíblia e você vai entender. Aqui no capítulo 12, versículo 1, quando começa a descrever que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que há nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. E nesse tempo, quando ele começa a descrever aqui, capítulo 12, versículo 1, nesse tempo se levantará Miguel, esse tempo é o quê? É o que está descrito aqui no capítulo 11, aqui ó, versículo 30 em diante, ó. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhes causarão tristeza. Voltará, se indignará contra a aliança e fará o que lhe aprover. E tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário e a fortaleza nossa, tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Isso aqui tem um pacto. O homem viu que é essa aqui, a abominação desoladora, fará um pacto de uma semana, que são 7 anos. Na metade da semana, a Bíblia descreve no próprio Daniel, nos capítulos anteriores, que esse pacto será quebrado. E esse pacto está sendo quebrado aqui, depois dos 3 anos e meios do pacto. Daqui para frente vai ter mais 3 anos e meio e alguns dias daqui para frente. Então, ele está falando que nesse tempo, dentro desse segundo período, desses segundos 3 anos e meio, que no primeiro, os 3 anos e meio foi aqui, ó, quebrado. A aliança aqui, ó. No Daniel, capítulo 11, versículo 31. É onde é quebrado. O pacto dos 7 anos, passou-se o quê? 3 anos e meio. Nesse tempo aqui, nesse exato momento aqui, é onde que as 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, elas estão sendo mortas. Lá, pela besta que surge das nações. É nesse exato momento aqui que está acontecendo. Então, quando no capítulo 12 fala que nesse tempo, já está o quê? Dentro desse tempo aqui da grande tribulação já. Agora, entenda isso. O que Daniel, ele descreve. A gente vai ler aqui, tá? Que isso é muito sério. Espero que você tenha paciência, porque é para a tua salvação. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Esse momento aqui, que vai haver a ressuscitação, os mortos vai ressuscitar, é o mesmo que está descrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 16 em diante, a ressurreição dos mortos. É o mesmo que está descrito lá em Coríntios capítulo 15, onde os mortos serão ressuscitados. O corruptível se revestirá do incorruptível, o mortal se revestirá da imortalidade. É a mesma coisa. E é a mesma coisa, é o mesmo momento que está acontecendo lá em Apocalipse, capítulo 20, lá, se eu não me engano, versículo 7 do capítulo 20 de Apocalipse, onde que ele descreve o quê? A primeira ressurreição. Está descrito lá, de um corpo glorificado, onde que vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Está acontecendo nesse exato momento. Depois a gente vai ler o texto lá. Agora, espero que vocês entendam isso aqui. Os que forem sábios, pois resplandecerão, como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, o anjo falando para Daniel, tu, porém, Daniel, encerra as palavras, e sela o livro, até o tempo do fim. Então, até o tempo do fim, ele fala, sela o livro, até o tempo do fim. Porque no tempo do fim, Deus permitiria que muitos dos sábios, dado pela vontade de Deus, entendessem. Isso aqui que o anjo mandou Daniel encerrar até os últimos dias. Entenda isso. Muitos o esquadrilharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2.
um da banda do rio e outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Que ele está falando o quê? Cumprirão o quê? Os desígnios de Deus, o que os mortos vão ressuscitar. Aí, quando se cumprirão essas maravilhas, ele perguntou: ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso, presta atenção aqui, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, que vai vir uma destruição sobre o povo santo, ele está descrevendo aqui, estas coisas todas se cumprirão. Então, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, o anjo, ele fala que cumprirão essas coisas aqui. Daniel fala assim: eu ouvi, porém não entendi. Daniel não entendeu o que esses 2 anjos estavam conversando aqui, falou e jurou. Que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel fala: eu, porém, ouvi, porém não entendi. Disse eu: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Daí ele pergunta para eles: qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então tem uma classe de pessoas que o anjo fala para Daniel que entenderia sobre esse final dos tempos, sobre esse 1 tempo, 2 tempos e a metade do tempo, e o que estaria acontecendo nesses 3 anos e meio. Isso aqui são 3 anos e meio que ele está descrevendo aqui. Então ele fala: muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá. Então a maioria não vai entender, mas os sábios entenderão. Aí ele explica para Daniel o que Daniel não tinha entendido. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Que é o quê? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ele está explicando isso que Daniel não tinha entendido. Quando o homem tinha falado que seria depois de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aí ele vem e dá em dias isso para Daniel. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias, que são os 3 anos e meio. Aí o texto diz assim: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Olha, que passa por esses dias aqui que ele disse aqui. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias se levantará para receber o quê? A tua herança. No fim do tempo lá você vai ressuscitar. O anjo falou para Daniel, né? Mas ele diz aqui, é bem interessante, que ele fala assim no 12: bem-aventurado o que espera e chega até os 1335 dias, ou seja, passa por esse período da grande tribulação, ou seja, se estiver em vida, porque a gente vai ler um outro texto lá, que a maioria vai ser decapitada, vai estar morto, mas só que ele traz uma informação aqui muito interessante: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, é que vai vir o quê? Esse 1 tempo, 2 tempos e metade desse tempo, e aí vai acontecer o quê? Essa ressurreição dos mortos que Daniel não tinha entendido. Agora vamos ver aqui no livro de Daniel, quando que o sacrifício diário for tirado, só para que vocês venham entender isso aqui, Eu vou voltar aqui, Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27, Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, que é 7 anos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui está acontecendo aqui, tá vendo aqui, Então ele fará firme aliança com muitos. Na metade da semana, quando passa os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, que surge a besta das nações, mata as 2 testemunhas, é onde que ele vai tirar o quê? O sacrifício diário, e vai pôr o quê? Vai vir sobre as asas das abominações, virá o quê? O assolador, que vai se cumprir aquilo que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que vai se assentar no próprio santuário de Deus, ostentando seu próprio Deus. Paulo escreveu ao Tessalonicenses sobre isso aí. É aqui que está acontecendo. Então, isso aqui, esses metade
uma metade, 2 tempos e mais um tempo. Isso está acontecendo depois do quê? Que o pacto é quebrado, depois de 3 anos e meio. E ele diz o quê ainda? Bem-aventurado aquele que passa esses 3 anos e meio aqui. Para receber o quê? A coroa da vida. E o próprio Daniel, ele encaixa o próprio Daniel dentro disso aqui. Então entenda bem. Então quando acontecer isso aqui que a gente leu no capítulo 11 aqui, ó, que deles sairão, capítulo 11, versículo 31, deles sairão forças que profanarão o santuário e fortaleza nossa, tirarão o sacrifício diário, aqui ó, estabelecendo a abominação desoladora, que é o mesmo que está no capítulo 12, versículo 11, é o mesmo. Quando começar isso aqui, tem 3 anos e meio de grande tribulação, e é nesses dias que a igreja vai estar aqui, que o anticristo vai reinar, que é o homem vil, descrito como o homem vil. Vai ter o engano dos falsos profetas, vai ter as 2 bestas. É nesse tempo que eu estou falando aqui. Porque olha o que vai acontecer aqui, ó. Capítulo 11, versículo 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandece. Isso aqui que Daniel deixou escrito é o mesmo que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Que ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Aqui a gente já está nos 3 anos e meio da grande tribulação. Isso aqui já está acontecendo. Nos 3 anos e meio da grande tribulação. Que ele vai repartir a terra como despojo. E aqueles que se aliar a ele, ele vai conferir poder, autoridade para julgar sobre os reinos do mundo. O anticristo vai fazer isso aqui, tá? Ele vai dar dinheiro para o povo. Entendeu? Então, só para que vocês entendam. Eu só vou voltar aqui no capítulo 12... E a gente vai ler um texto lá em Apocalipse, muito claro o texto lá. Ó. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Atenta a isso. Tempo de angústia, qual nunca houve. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado, escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Um para a vida eterna e outro para horror eterno. Então, presta muita atenção e grave isso aqui. Que Daniel está falando sobre a ressurreição nesse tempo. Esse tempo, ele só vai terminar porque Jesus ele vem. Lembra quando está escrito lá, Mateus? Se tais dia, se Jesus não abrevia tais dia, ninguém se salvaria. O que vai ser abreviado? O dia da grande tribulação vai ser abreviado. Porque se Jesus não vem e abrevia tais dia, o anticristo continuaria o quê? Reinando. O homem vil continuaria o quê? Reinando sobre a face da terra. Por 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, ele continuaria reinando. Então Jesus ele vem e abrevia o dia da grande tribulação. É isso que, e quando ele abrevia, o que vai acontecer? Ele vai vir com os mortos ressuscitados nas nuvens. E aqueles que estiver vivo vai ser arrebatado ao encontro dele nas nuvens. É isso que vai acontecer. Agora, só para que fique bem claro que a igreja vai passar pela grande tribulação. Muitas vezes, a maioria, mais de 80% da igreja, dos cristãos, acredita que a igreja não passará pela grande tribulação. Mais de 80% dos cristãos, eles creem que vai ser poupado desse dia como nunca houve desde que a terra foi criada até os dias de hoje. A maioria dos cristãos crê nisso. Mas nenhum sabe responder biblicamente sobre esse tipo de crença que eles têm. Porque não está na Bíblia, não tem base bíblica nenhuma. É uma grande mentira. Foi um acúmulo de texto fora do contexto que trouxe essa doutrina aí, há uns 100 anos só. Agora preste atenção no que diz Apocalipse capítulo 20, do 4 em diante. Presta muita atenção. Diz assim: vi também tronos, nesses sentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Aí ele começa a ver as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Olha só, ele vê a alma dos decapitados. Que tipo de morte que eles teve? O pescoço foi cortado dessas pessoas. E qual que é o motivo? Aí ele começa a descrever o motivo que eles foram perder o pescoço, foram decapitados. Ó. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Qual que é o motivo da morte deles? Porque eles deram testemunho de Jesus, tá vendo? Da palavra de Deus, deram testemunho da palavra de Deus, recusaram em adorar
a marca da besta, a imagem da besta, recusaram em receber a marca da besta na fronte e na mão. Aí o texto diz que por causa disso, eles foram mortos, perderam o pescoço. Esse período aqui é o período da grande tribulação, tá? Que é o período da besta. Você viu? Eles perderam o pescoço porque eles não quis adorar a besta. Então esse é o período da grande tribulação já. A besta já se manifestou. Isso aqui está acontecendo depois que as duas testemunhas já foram mortas já. Entendeu? É o período da grande tribulação. Então eles foram mortos porque se recusaram em adorar a besta e mesmo assim deram em face à morte, deram testemunho de Deus, de Jesus e testemunho da palavra de Deus. E se recusaram a receber a marca da besta na fronte e na mão. Agora presta atenção no que o texto diz. Os restantes dos mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esses restantes dos mortos que não revivem aqui, é aqueles que morrem sem Jesus. Quem morre sem Jesus não vai reinar com Jesus. Agora presta atenção no que o texto diz. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Esta é a primeira ressurreição. Se quem está ressuscitando aqui, na primeira ressurreição, foram mortos dentro da grande tribulação, e antes disso aqui não há ressurreição dos mortos. Porque a gente sabe, não existe arrebatamento antes da ressurreição dos mortos. Isso está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 16 em diante. Está escrito que a ordem é: os mortos ressuscitarão primeiro. Depois os que se encontrar vivo será arrebatado e encontrará eles nas nuvens. Então, se quem está ressuscitando aqui na primeira ressurreição, que o texto a seguir vai falar que é num corpo glorificado. Vou ler para vocês verem. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão já com Cristo durante 1000 anos. Olha só. Se quem está ressuscitando aqui na primeira ressurreição, num corpo glorificado, aqui está acontecendo a profecia de Coríntios. O mortal se revestiu do imortal. O corruptível se revestiu do incorruptível. E está acontecendo o que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, lá, versículo 16. Os mortos ressuscitando primeiro, e só depois dos mortos ressuscitados que existe o arrebatamento. Então, se aqui é a primeira ressurreição, para reinar com Cristo num corpo glorificado, e quem foi morto dentro da grande tribulação, como que a igreja não passa na grande tribulação, meus queridos? O texto é muito claro. A igreja não somente passará pela grande tribulação, como ela será morta dentro da grande tribulação. Ela perderá a vida, e perderá a vida como? Perdendo o pescoço. Uma morte horrível. Mas é isso, por isso que eu falei no início. Prepara-te, ó igreja, para passar esses dias. A igreja ela vai passar pela grande tribulação. Seria bem mais cômodo a gente crer que a gente receberia o quê? Um livramento, que Deus viesse nos poupar. Deus não poupou o seu próprio filho. Antes o entregou para morrer naquele madeiro, naquela cruz, para salvar aquele que viesse crer, se arrepender da culpa dos seus pecados, que Jesus viesse justificar ele das culpas do pecado deles. Deus não poupou os apóstolos, os discípulos, a igreja primitiva e tantos quantos deram bom testemunho em 1200 anos de Inquisição, morreu em vários tipos de morte, inventaram tipo de morte para matar os cristãos no período da Inquisição. E aqui, Apocalipse é bem claro, a igreja passará. Se você tiver dúvida daquilo que eu estou falando, é só escrever a dúvida aí. Só escrever a dúvida aí que a gente explica isso aí. Entenda bem, a maioria dos crentes, Deus me mostrou, não quer saber sobre o assunto do arrebatamento. Eles não querem, eles querem a profetada. Eles querem a conquista aí, receba aí. Mas sobre aquilo que realmente está por vir, eles não querem se preparar. E Deus mandou alertar a igreja dele para se preparar. Agora, se não escutar, não vai se preparar. Eu estou como uma atalaia tocando a trombeta, anunciando aquilo que Deus mandou. Agora, se as pessoas vão crer, eu sei que não vai crer, a maioria não vai crer. É tocar nesse assunto arrebatamento, as pessoas não querem ouvir. Mas entenda uma coisa, o que vem por aí futuramente é dias terríveis para a igreja dele. Porque a igreja passará pela grande tribulação e a maioria vai estar despreparada. Mas Deus manda dizer para a igreja dele: prepara-te, igreja, para passar pela grande tribulação, que a igreja vai passar pela grande tribulação. E quando chegar naquele dia, vai saber quem realmente pregou a verdade, quem realmente estava com a verdadeira doutrina e quem estava com a falsa. Mas do que vai valer? Se não vai saber sobressair.
Se a maioria vai estar com a marca da besta, a maioria vai resistir a Cristo. Mais ou menos aquilo que João escreve em uma das cartas da Ásia, né? Se arrepende, igreja, senão venho contra ti, quando não saibas. Vê? O próprio Cristo falou que viria contra a igreja. Seria um adversário da igreja, que um dia chamou pelo nome dele, se a igreja não se arrependesse. Está escrito em uma das cartas de Apocalipse, você pode ler lá, as cartas lá, e João escreveu às igrejas das Ásias. Se não está escrito isso aí? Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se prepare para passar esses dias aqui. Se prepare, igreja. Prepare o futuro da igreja. Porque certamente a igreja passará pela grande tribulação e ela vai ser pega de surpresa. Porque a igreja, nos dias de hoje, vive como aquela mulher na parábola que Jesus contou, né? A viúva que importunava o juiz iníquo, preocupada só com as coisas do mundo. Mas Jesus falou, eu vou falar para vocês no que vocês devem se preocupar. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Ele fez uma pergunta, qual que é a resposta? Não. Essa é a resposta, não encontrará. E Jesus falou, vou falar para vocês o que vocês devem se preocupar com a salvação de vocês. E quando esses dias chegar, a igreja vai estar numa grande apostasia. Aquilo está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Que a reunião, enquanto com ele no ar, não acontece sem que antes venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no próprio santuário de Deus, ostentando o seu próprio Deus. Entenda isso. Lá está bem claro que Cristo não viria antes disso. E lá em Daniel está bem claro, está bem explicado em Daniel, que logo após os 3 anos e meio, Jesus vem, o que abrevia, interrompe um dia, salva a igreja. E quando ele salva a igreja, lá em Daniel, capítulo 12, a gente lê o quê? Que os mortos ressuscitam. É o mesmo que está aqui, ó. Vou ler de novo. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Está bem claro aqui o texto. Esta é a primeira ressurreição. E quem está ressuscitando aqui na primeira ressurreição de um corpo glorificado, perderam o pescoço, foram mortos dentro da grande tribulação pelo anticristo. Por quê que eles foram mortos? Porque eles deram bom testemunho de Jesus e se recusaram em adorar a besta e receber a marca da besta na fronte e na mão. Foram mortos, está ressuscitando na primeira ressurreição. Então, quem está ressuscitando aqui na primeira ressurreição foi morto dentro da grande tribulação. Como que a igreja não passa, igreja? Está claro o texto, está claro que a igreja passa. A gente leu aqui, leu lá em Daniel, fora os textos, né? Eu não vou delongar essa pregação aqui, que eu só vim dar um alerta para a igreja, dentro daquilo que Deus mandou falar para a igreja dele. Prepara-te, ó igreja, porque a igreja certamente passará pela grande tribulação. Então, só vim tocar uma trombeta para vocês. E ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, em nome de Jesus, vocês possam se ter por advertido. Em nome de Jesus. Porque dentro do que Deus falou, a igreja está despreparada para esses dias. Que esses dias aqui vai pegar como ladrão. Poucos vai dar crédito a isso. Muitos vai fazer o quê? Vai querer julgar isso que eu estou falando. Mas que em nome de Jesus o remanescente possa crer e possa o quê? Se preparar. Em nome de Jesus. Porque o que vem aí para a igreja passar futuramente, no dia, não sei, Deus não me falou. Mas o que ele me falou, que a igreja certamente passará pela grande tribulação. E o que ele me falou, que a igreja está despreparada hoje e que a igreja tem que se preparar para quando esse dia chegar, o dia da grande tribulação. Não existe arrebatamento antes da grande tribulação. Não existe arrebatamento antes da grande tribulação. Entenda isso. Isso é uma grande mentira, essa doutrina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Não existe arrebatamento antes da grande tribulação. A igreja não somente passará pela grande tribulação, como ela vai ser morta, perseguida, odiada. Entenda isso, vai ser devastada. Essa é uma realidade. Na perseverança, como Jesus falou, se ganhará a vossa alma. Espero que vocês possam compreender. Se tiver dúvida, escreve aí a dúvida. Em nome de Jesus,
a gente esclarece o que foi dito aqui, tá bom? Então que vocês possam compreender isso que eu estou falando para vocês, por isso que eu estou repetindo algumas vezes, para que fique bem gravado. Em nome de Jesus, que vocês venham se preparar, porque normalmente as pessoas querem se preparar para dias bons, né? Não é? Mas eu não posso dar uma profetada para você aqui, né? Falar que o futuro da igreja lá na frente vai receber livramento quando Deus não disse. Quando Deus disse que é para se preparar. A igreja vai passar dias na terra como nunca houve, desde que a terra foi criada, e jamais haverá dias iguais. E a igreja, ela vai passar por esses dias e ela vai ser perseguida, ela vai ser alvo nesse tempo. Porque os outros, porque o anticristo, as bestas, vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Mas só que a Bíblia diz lá em Daniel que ele vai comprar as pessoas. Ele vai subornar as pessoas, vai comprar as pessoas. E os crentes que se manter fiel, todos, o mundo vai vir contra esses que se manter fiel. Esses que se manter firme com Jesus, vai vir contra eles. Vai persegui-los e vai matar os cristãos. Então, é sobre esses dias que eu estou falando para você. Se prepare. Se prepare o futuro da igreja. Que o que vem por aí, olha, Deus falou que é terrível. Nunca houve, jamais haverá dias. E a igreja vai estar aqui na terra e a igreja vai ser o grande alvo disso aí. Entenda isso, mas isso já está profetizado também na Bíblia. Que a igreja vai estar na grande apostasia quando acontecer esses dias lá na frente. Sabe por quê? Ela vai estar na apostasia? Porque Deus usa os seus atalaias hoje para tocar a trombeta. Só que no tempo presente hoje, não crê. Os crentes não crê. Gosta da sabedoria humana. Gosta de fábula. Gosta de história. Gosta de ouvir só a palavra de bênção. Então, por recusar hoje, no tempo de hoje, no tempo presente, quando Deus usa os seus pequeninos em toda a face da terra, é por isso que está profetizado que a igreja vai estar o quê? Na apostasia naquele dia. Por isso que está escrito, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que Cristo não vem antes da apostasia da igreja. Então, por a igreja não dar ouvido aos servos de Deus, que proclamam a verdade hoje, a sã doutrina, para eles, é que a igreja vai estar na apostasia no futuro. Entenda isso. É por isso que Deus hoje fala com a igreja, prepara-te. Porque o que espera a igreja lá na frente é dias como nunca houve, desde a criação da terra, e jamais haverá dias iguais. E a igreja vai ser pega despreparada. Só aquele que realmente der ouvido. Vou ler só mais um texto aqui para a gente encerrar. Em Daniel, capítulo 11, versículo 31 em diante, diz assim: Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, tirarão um sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece ao Deus. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem, eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. De engano, né? Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem, ele, esse anticristo, esse rei aqui, e aos que com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicar-lhe-ás a honra, e faloás a reinar sobre muitos, eles repartirá a terra por prêmios, tá vendo? Tem gente que vai ser comprado por eles, vai repartir a terra como prêmios com esses aqui. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte
arremeterá contra ele, com carros, cavaleiros e com muitos navios, entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão esses, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será turbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armarás as suas tendas palaciais entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, nem desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Esses que vão ressuscitar aqui é o que está lá em Apocalipse, que a gente leu. Apocalipse capítulo 24 em diante, que é a primeira ressurreição. Foram mortos dentro da grande tribulação. Ali todos, desde Abraão, desde lá de trás, que morreram salvos, vai ressuscitar tudo naquele grande dia ali. Essa é a realidade da Bíblia. Então, que você possa crer, nem se for pela mensagem de um... Muitos às vezes, esse cara é doido, não sabe o que está falando, né? Eu estou tocando uma trombeta, entendeu? Só dentro daquilo que Deus mandou eu fazer. Então, prepara-te, ó igreja, que certamente a igreja passará pela grande tribulação. E a gente leu biblicamente aqui, que está muito claro na Bíblia que a igreja também vai passar pela grande tribulação. Então, Deus mandou tocar a trombeta e eu li na Bíblia para vocês os textos que realmente, claramente, diz que a igreja passará pela grande tribulação e será morta dentro da grande tribulação. Então, prepara-te para isso, que na perseverança salvará a alma. Então, muito rápido, né? Então, aquele que ouviu, que possa realmente se atentar para isso.